Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Passar Direto no AB, que vai ao ar todas as terças e quinta-feiras. Eu me chamo Lu Medeiros e a aula de hoje tá imperdível, meu povo, tá imperdível, isso eu garanto para vocês. A gente vai conversar sobre as estratégias que você precisa para autorregular e o desafio, né, o medo do desafio em relação à prova da OAB. E para isso eu chamei aqui uma pessoa muito especial. Ela tem muita autoridade sobre esse assunto. Vai já conversar com a gente aqui, tá? O nome dela é Marcela Mastrangelo. Ela é terapeuta sistêmica, é socióloga e bacharel em direito e ela sabe muito sobre esse tema. Então ela vai ajudar você trazendo aí estratégias para você autorregular, ou seja, estratégias para você sozinho conseguir enfrentar aí os desafios que você tem na sua vida. Então eu digo que é uma aula que você vai aplicar para a sua vida, tá? É uma aula para vida, não é uma aula só para enfrentar o desafio que é a OAB, porque é sim um desafio, mas é uma aula que a gente vai enfrentar aí os vários medos, os vários desafios que nós temos no dia a dia. Vou já convidar aqui Marcela e aí já aproveita, gente, aproveita porque hoje assim a gente tá aí, ó, quem não tá acompanhando já, eu trouxe essa aula para essa semana, por quê? Porque domingo já tem um monte de OABeiro aí, de futuros advogados que vão fazer o exame, tá todo mundo com o coraçãozinho batendo forte, então é por isso que eu fiz questão de trazer essa aula aqui. Seja bem-vindo, Wagner, meu aluno, né? Seja muito bem-vindo, viu? É um prazer ter você aqui com a gente. Deixa só mandar aqui uma mensagem para o grupo. Espera aí, gente, espera que vai dar certo. Deixa eu só... Enquanto isso, vão aí, convida mais gente, chama mais o pessoal aí para vir para essa aula, porque tá tudo de bom. Bora, só esperar também a Marcela entrar na nossa live. Deixa eu colocar aqui para mandar pro povo. Cadê a Marcela? Tô esperando por Marcela também, meu povo. Deixa eu só ver com ela aqui. Só chamá-la. E aí, quem tá com medo da prova, me fala quem tá com medo da prova. Eu confesso que quando eu fui fazer a prova, eu não tinha tanto medo, não, assim, da prova. Mas é que eu fui com muito desapego. Seja muito bem-vindo, pessoal, muito bem-vinda. Vem, entram. Mas eu fui muito com desapego. Eu acho que essa questão de desapego, Marcela vai poder falar melhor pra gente sobre isso, mas eu acho que o desapego vai ajudar um pouco essa questão de a gente não ter tanto medo, assim, da prova, sabe? Desapegar. Ó, é o seguinte, que deu... Oi, pessoal. Né? Então, deixa eu só ver aqui, deixa eu ver se Marcela já tá aqui, não tô vendo a Marcela por aqui ainda. Me conta aí, eu quero saber, né, qual é o medo que você tem. Fala aí pra mim já os medos que você tem da prova, me conta aqui. Vai me falando que eu já... Eu só convidar ela aqui. Peraí, participar. Pedindo pra ela participar. Aqui, achei, meu povo. Tava procurando onde chamar a Marcela. Aqui. Já convidei, Marcela. Me fala aí qual o medo que você tem da prova da OAB, que eu quero saber. Esse medo vai ajudar a gente aqui né, responder, se você tiver algum medo específico. O que hoje, como é que você está se sentindo hoje em relação à prova? A maior dificuldade que eu vejo é assim, ó, a pessoa diz, eu tenho medo de ter o branco, eu tenho medo de chegar na prova e não conseguir responder as questões, porque paralisa mesmo, né? Fica paralisado.
ou o medo de essa semana já ficar muito estressado e não conseguir mais fazer nada, porque dá tempo ainda de fazer algumas coisas. Inclusive, quem está acompanhando, acompanha aí o desafio de ética que tá top. Peguei para vocês só os artigos mais cobrados em éticas. Ah, deixa eu ver aqui. Oi, oi, pessoal. Boa tarde. Estou nervosa com a prova. Será a terceira vez. Caramba, a terceira vez de prova. Eu entendo, então, o seu nervosismo, né? Deixa eu ver, eu vou chamar a Marcela. É super natural aí o seu nervosismo, mas assim, ó, fica tranquila. Esse nervosismo não vai ajudar você agora, tá? Cadê aceitar? Pronto, chamei aqui. Oi, oi, oi! Oi, tudo Nossa, bem, Marcela? que prazer, viu? De estar te vendo, colaborando aqui. Boa tarde, Valmir. Boa tarde. Boa tarde. Já via, Dá uma Marcela, eu aqui, melhorada aqui. eu toda vez estou enquadrando, mas assim, eu vi aqui, primeiro te agradecer, né, essa oportunidade de falar com você aqui no meu Instagram. É uma honra, tá? É uma honra, que Deus honre a sua vida por isso. Amém. E, e assim, hoje a gente vai falar sobre um tema super importante que eu até estava falando com eles antes de você entrar, que é um tema para a vida, que é a estratégias de você autorregular, né? E aí eu entendo, depois você me corrige, mas as estratégias de a gente sozinho conseguir enfrentar os desafios de maneira positiva, né? Que desafios a gente tem em todas as áreas, e em especial aí o pessoal que vai fazer o AB. Então, eu quero primeiro apresentar você, né? Marcela é terapeuta sistêmica, a gente sabe tudo, tá? Assim, muito boa mesmo. Ela é socióloga e também bacharel em Direito, então ela entende aí a dorzinha que esse povo está sentindo. Marcela, com você, fica à vontade, a casa é sua e é uma honra. Então, Lu, primeiro eu quero agradecer muito o convite. Já estou vendo pessoas que foram meus alunos. Você acredita Que que eu dei aula em linda! dei aula em direito, filha de professores universitários, então eu lembro que eu tinha 21 anos quando meu pai me deu a primeira sala de aula, porque ele não ia poder concluir a disciplina, na época era FAAL, e aí eu, continuei a disciplina. Então foi assim, super interessante, porque eu era muito nova, né? Eu formei em Ciências Sociais, a minha primeira formação, com 20 anos. E eu falo que eu praticamente fui parida no chão de sala de aula. Então, eu adoro. Então, nisso eu quero agradecer a presença de todos, principalmente das minhas ex-alunas, enfim, que tiveram a oportunidade da gente estar junto aí na caminhada da vida. Que bom. É, olha, o Lu, quando você me convidou, né, para falar sobre esse tema de autorregulação emocional, eu achei de uma fineza e de uma sensibilidade sua, porque não é todo curso preparatório, não é toda formatação de curso preparatório que se preocupa de também dar essa assessoria. Concorda? Então Concordo. isso é muito legal, porque olha, hoje tudo passa pelas estratégias psicoemocionais. A gente não tem como fugir disso, já que estamos num mundo que demanda muito. São muitos estímulos, né? Eu estava lendo pesquisas que falam que a gente enfrenta ao longo do dia, no mundo de hoje globalizado, 88% momentos de estresse, momentos estressores, momentos traumáticos. Então, constantemente a gente está sendo convidado, ó, Débora, beijinho. Constantemente a gente está sendo convidado para sentir emoções que nos tiram daquele lugar comum, daquela zona de conforto de quem somos. Né? E sabemos também que tem pessoas que vivem cotidianamente convivendo com a ansiedade generalizada, com a depressão. E aí, quando a gente está falando desses transtornos, a gente está falando de uma pessoa, de certa maneira, disfuncional para a vida,
porque a vida pede escolhas a todo momento, e quando eu fico vivenciando esse estado de alerta, né, que é agora, e aí eu já vou puxando o gancho, esse estado de alerta para algum desafio iminente que vai dizer muitas vezes do meu futuro, do que eu posso estar conquistando ali, né, de pronto. Então é importante sim, viu? Parabéns. Acho muito legal pessoas que já estão à frente, pensando assim, opa, 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 não é só conteúdo, não é só conhecimento técnico. Isso. E eu E vi eu. você falando numa das suas lives que eu achei interessante, numa que você tá de vermelho, linda, você Obrigada. falando sobre as várias tentativas, né, das pessoas. E, e eu fiquei assim avaliando aquilo, eu pensei assim, gente, são pessoas que com certeza estão se dedicando. São pessoas que estão estudando. Pode ser que não seja da maneira mais adequada, pode ser que a tua metodologia traga uma certa facilidade. Mas eu tenho que pensar que essa pessoa realmente está tendo dificuldade de lidar com aquele momento pré, momento durante, e vou falar mais, momento pós-descarga, né, do cortisol. Então, são coisas assim que é muito. É saúde pública. Toda live que eu falo de utilidade pública, mas é porque eu sei da preocupação que estamos vivendo atualmente. Sim. Essa questão de cuidado emocional é uma questão interessante porque, e eu me preocupo, porque eu escuto muito e vejo muito alunos e seguidores dizer assim, Lu, eu reprovei porque eu não controlo minhas emoções, eu fico nervoso, chega na hora da prova me dá branco. Teve gente de travar na cadeira, travar o corpo inteiro, né? Uma aluna minha relatou, Lu, eu não conseguia me mexer na cadeira, que a minha coluna travou e eu sei que era só emocional. Né? Então, eu penso que eu falo para assim, ó, o cognitivo é 50% da prova, talvez até menos. E o emocional, depois que você. Porque o conhecimento você falou, você tem o conhecimento, você estudou. Né? Tirando aí os casos de pessoas que vão sem preparação nenhuma, mas mesmo assim tem a faculdade, são 5 anos de direito antes disso. Então, por isso que eu acho que esse seu olhar terapêutico sobre essa questão do desafio que é a prova vai ajudar muito esse povo que está aí, que vem aí prova domingo, dia 19, e eu quero que eles estejam preparados emocionalmente também. É, uma preparação emocional não é fast food. Sim, Concorda? Fast food, o que eu quero concordo. dizer, Eu né? que, que Ah, eu, vamos. eu que diga isso. Então, não é uma coisa assim, deixa eu passar ali na prateleira do supermercado e pegar um potinho de controle de ansiedade, coisas assim, né? São técnicas, são aprendizados, é altamente individual e subjetivo, né? Então, a pessoa, ela tem que, ao longo da vida e principalmente ao longo de todo esse processo de preparação para a ordem, né, que vamos começar a focar mais, que é o assunto, ela tem que estar trabalhando com estratégias de enfrentamento para os níveis de ansiedade, até mesmo na hora de sentar o bumbumzinho para estudar. Porque os Sim, estímulos são muitos, Lu. É o celular, é o computador, é a música. A gente tem uma nova geração aí que sim, que ela acaba vivenciando de várias formas o conhecimento, né? Antigamente a gente se falava na teoria da aprendizagem, uma forma seria só oral. Hoje a gente já sabe que nós temos pessoas oral, que nós temos pessoa né, ouvindo, pessoas que olhando, pessoas que escrevendo. Então, cada um vai encontrando a sua metodologia. Tá? O que eu espero fazer aqui é propor alternativas que estão se discutindo, mas eu queria muito mais que isso. Eu queria mobilizar as pessoas para que elas entendam assim: domingo tá aí, né? Hoje é quinta-feira. isso. O que eu estou ouvindo aqui, que eu carregue para a vida. Porque eu sei da importância do que eu estou tentando colocar em termos de trabalho com as nossas emoções, tá? Então vamos lá. Dentro de um pensamento, de um olhar, eu domingo vou acordar,
que não sei que horas é a prova, não tenho acompanhado. Me diga. Vai ser, começa meio-dia, mas tem que estar lá mais ou menos 11 horas, né? Aham. Que é o horário de Brasília. Horário de Então tá. Brasília. Então, se você pensar que eu estou na quinta-feira, eu estou estudando aí, no mínimo, vamos dizer, se é a minha primeira vez, uns 3 meses, 2 meses, 3 meses, Sim, né? Eu estudei 5 anos. Eu me dediquei esses cinco sim. anos. Tive essa clareza. Opa, 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 que nível de cobrança eu posso ter comigo? Porque o que eu estou querendo te falar? Se fala de pilares. A gente tem um conhecimento técnico que vão estar ali dentro, e aí eu tô conversando contigo sobre competências de uma vida, né? Competências. Então, eu tenho conhecimento técnico. Eu estudei suficientemente? Eu fui um bom aluno? Não, 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 não. Ok, não posso mudar o passado. A partir de É. agora. Então, vou buscar pessoas que possam me auxiliar, metodologias, cursos, no caso, né, o seu. Ela está me dizendo isso, isso, isso. Eu estou cumprindo, né, aquela carga horária, eu estou atento aos assuntos, eu estou sentando de forma focada. Olha que interessante, nós estamos vivendo um momento muito difícil com as pessoas com múltiplos estímulos e elas ficam sem concentração, sem Eles foco, reclamam muito disso, muito, da falta de foco. tá? E aí, gatinha linda, que eu sei que você é uma pessoa muito disciplinada, é a disciplina e o foco. E a disciplina e o foco, a gente não adianta aqui cair na bobeira de dizer, ai, também consigo numa prateleira de supermercado. Não. É ali todos os dias, com pequenas coisas, é que a gente começa. Entende? Entendo. Assim, assim, assim. Tem pessoas que têm mais facilidade, e a gente pode até dizer que é por causa, às vezes, de uma infância, né? Tá entendendo? Só Sim. que isso não é uma regra determinante. Você, a qualquer momento da sua vida, hoje está mais do que falado, e eu estou super entusiasmada com os estudos né? Momento da vida, você pode sim se trabalhar para melhorar o que é aquilo que te afeta. Olha que lindo, a gente está fazendo progressos assim enormes. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós temos o conhecimento técnico. Então, estou aqui fazendo a preparação com a Lu. Eu tenho que ter clareza se essa preparação eu fiz de verdade. Olha que interessante, Lu. Ou Sim, se eu fiz também numa brincadeira. Eu tenho que ter muito claro qual foi o meu objetivo. Foi passar? Eu fiz o sim. que eu tinha para passar dentro do que a Lu estava me colocando? Tu tá Entendo. entendendo? E tem, inclusive, alunos que chegam para mim depois e falam assim, Lu, eu não passei, mas foi porque eu não me dediquei, eu não fiz o que você propôs que eu fizesse. Então, chega a reconhecer isso, sabe? E isso é interessante porque a pessoa parte de uma consciência de que não foi a prova que reprovou ela, Isso né? Foi. é perfeito. Porque a clareza, eu acho que a gente conversa muito sobre isso, né, Lu? A Uhum, clareza onde eu estou, porque eu estou, para onde eu vou. Porque aí sim, existe uma coisa que é onde eu vou fazer o gancho com as habilidades. Eu tenho como fazer? Tenho como fazer. Eu tenho como pagar uma inscrição, eu tenho como sentar meu bumbumzinho lá, 12h30, que eu já vi alguém é, falando, e fazer a minha prova. Eu tenho como fazer. Eu tenho atitude para fazer? Atitude? Tenho. Opa, opa, opa. Aqui a gente já trabalhou aí um monte de sim, questões relacionadas a qualquer desafio da vida da gente, principalmente desafios profissionais, né? sim. Tá claro? Ou tu acha que eu preciso, né? Vai me Não, tá, corrigindo tá aí. perfeito. A questão do desafio, e aí eu sempre falo isso para eles, né? Eles falam assim, Lu, eu não estou conseguindo começar, né? A questão de começar, de dar o primeiro passo. Eles entram na mentoria e falam, Lu, eu não estou conseguindo começar. Eu digo, ó, vamos começar pequeno, vamos dar um passo de cada vez. Se sua meta são 30 questões por dia, eu quero que você hoje faça 5. Só 5.
você fizer 5, aí você volta aqui e me conta. Fez assim? Fiz. Aí quando é no outro dia, ele fala, Lu, eu consegui fazer sozinho. E aí ele vai crescendo. Nesse crescimento, ele chega no momento em que ele fala, caramba, eu consegui deslanchar esse lado aqui agora. Tô bem, tô fazendo. Agora, o outro lado, Lu, como é que eu faço? E muita gente, muito aluno meu, eu recomendo, ó, eu acho que o teu problema, tipo aluno que vem de 6 reprovações, de 20 reprovações, fala, vamos combinar o seguinte? Eu quero que você procure ajuda. Mas é uma ajuda emocional agora. Porque o conhecimento eu sei que você tem. Né? Então faz todo sentido, sim, o que você falou. Sim, então, é isso. Então, a gente tem que ter clareza, né, desses passozinhos. Estou com conhecimento, estou com isso, tal, tal, tal. Bom, percebi que as minhas questões estão relacionadas ao meu psicoemocional, à minha regulação. Será o que eu estou fazendo em termos de hábito, em termos de possibilidades de autoconhecimento, em termos de estratégias de enfrentamento mesmo, e conseguindo, no mínimo, ter autonomia de me gerir bem para poder estar bem nessa prova? Será que eu tenho um conhecimento? E aí não é só cognitivo, é um trabalho mesmo, né? Terapêutico de saber que personalidade é a minha, que temperamento, como eu lido com os desafios, como eu lido com as questões. E aí eu vou bater na tecla do autoconhecimento. Por isso que eu volto a dizer, não tem como achar na prateleira do supermercado. E eu estou fazendo essa crítica, que é uma crítica bem de uma socióloga que mora em mim, que reside em mim, porque nós estamos numa sociedade que as pessoas estão achando que, que tem coisas, e tem coisas, tá? Que a gente consegue sim de forma rápida. Por exemplo, a tua metodologia, dentro da tua estruturação, tu conseguiu fazer de uma maneira que a pessoa consegue se organizar. Estou falando besteira, em termos de conteúdo e o que está caindo, para que essa pessoa, através de, no começo de 5 questões resolvendo diário, ela consiga ter um determinado êxito. Isso. Tudo bem, Ok. né? Mas nós estamos falando de uma pessoa que passou 5 anos sentadinha num banco de escola, tem um diploma que concerne a ela bacharel em direito e também outras possibilidades de estudo, né? Até interesse de estar assistindo a internet, informação e tudo mais. Então tá bom. Quando eu vou para as questões psicoemocionais, eu também preciso ter clareza de como eu lido com as coisas. E muitas vezes a gente não tem. E muitas vezes nós vamos ter interferências. Interferências, às vezes, de uma situação que acontece na vida da gente, né? Ah, por exemplo, eu confesso para ti que quando eu fui tentar a prova da OAB, que eu tinha acabado de sair, aí eu tô falando do meu relato, porque que eu não tenho nenhum problema, né, de colocar o que eu vivi, né? Eu estava super preparada, eu sempre fui uma excelente estudante. Aconteceram muitas coisas no decorrer da faculdade, eu trabalhava demais, né? Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Mas aconteceu um fato muito atípico e que eu sei que isso barrou muito a minha vida. Simplesmente uma semana antes, meu pai faleceu. Meu pai era a minha referência em tudo na minha vida, né? Dentro dali do meu contexto familiar. E aquilo dificultou de uma tal maneira que eu já não gostava tanto, não era uma área assim que me incitava, porque eu sempre gostei mesmo, fiz muito como um mercado de trabalho, que eu acho o mercado de trabalho ótimo, por isso tentem, porque tem várias Incrível. possibilidades de trabalho, entendeu? Então não, mas é só para te dizer que a gente tem que sempre monitorar tudo isso. Então eu fui para a prova completamente desfocada, entristecida, De no meu luto, né? luto, no meu luto, enfim, e aquilo ali gerou em mim várias coisas. Então, eu tô contando uma história minha, pessoal, porque eu acho que se aproxima, Sim, né? Aproxima as pessoas. com E aí, certeza. o que que acontece? Essa é que você, nesse autoconhecimento de quem sou, o que eu posso fazer para diminuir, né, essas ansiedades
essas até fobias, esses nervosismo, essas situações de congelamento. O que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer? Uma das coisas que a gente tem falado muito na psicologia é sobre autorregulação emocional. E eu sou, como terapeuta, uma militante da gente cada vez mais psicoeducar. O que quer dizer psicoeducar? É fazer isso aqui que a gente está fazendo. É ensinar para as pessoas, porque ninguém pode viver dependente de ninguém, ainda mais no mundo de hoje. Então, o que a gente sugere? A gente sugere muito a pessoa buscar e ter profissionais capacitados, que existe de monte em Rio Branco, Acre, tá? Vamos tirar esse estigma de que o que é bom é uso de medicações, quando necessário, pelo psiquiatra, com consulta psiquiátrica. Vamos tirar esse estigma do que é ser normal e do que é ser doente. Primeiro passo, né? Porque muitas vezes uma pessoa que esteja passando por uma ansiedade generalizada, ela precisa sim sentar na frente de um psiquiatra e conversar sobre o que está acontecendo. E talvez, em um determinado momento, fazer uso de medicação. É igual uma doença crônica. Tem pressão alta, você tem que tomar. Então, assim, vamos tirar esse lugar de autoconhecimento, de terapia, de um lugar de doido. Por que eu estou te falando isso, Lu? Porque o que a gente está fazendo aqui hoje é psicoeducando para que as pessoas se regulem, tenham autonomia emocional para a autorregulação emocional. Então, vamos lá. Faz uma pergunta para mim do que você gostaria de saber para a pessoa que vai prestar o exame domingo. Diz para mim o que tu escuta muito, assim, para eu me situar e não ser tão... Eles falam muito assim, Lu, eu tô com muito medo da prova, chego lá na hora e me dá um branco. O que eu faço para não ter esse branco? Porque eu aprendi, mas chego lá e não consigo aplicar o que eu aprendi. Ok, tô com medo, o que acontece? Fico com uma ansiedade, né? Fico em estado de alerta e aí eu não consigo me concentrar. É O isso. que eu posso fazer para isso? Uma das estratégias que a gente usa muito, e eu particularmente sou amante, trabalho muito com isso quando atendo, com respiração. Então, buscar estratégias de respiração. E também começar a entender e vamos dizer assim, diluir um pouco esse nível de cobrança que essa pessoa pode estar consigo mesma. Uau, isso é incrível. Então, assim, olha, eu me cobro demais. Eu preciso passar nisso aqui. Meu Deus, me deu um branco. Congelei. Darará. Técnica de respiração, fechar o olhinho, mindfulness, tenta apagar, resetar, respira. Muitas vezes posso tomar um copo com água, posso ir ao banheiro, lava o rostinho, coisa simples, né? Volta, respira. E aí nós temos várias técnicas de respiração, que aqui a gente não tem como usar o tempo para estar ensinando, né? Mas na internet hoje, gente, usem esse mundo vasto, né? E eu tenho até conversado com a Lu de parcerias, viu, Lu? Vamos pensar nisso aí para ir trabalhando concomitante com conteúdo programático, Sim, né? Hoje vamos trabalhar essa respiração. Olha que interessante, legal. pode nascer alguma coisa aqui. Sim, Então, o que acontece? Você está muito assim, vamos dizer, o dia da prova, muito disciplinado com o que te faz bem. Deixa eu ver se eu sou clara. Eu, por exemplo, eu preciso fazer exercício físico de manhã. Preciso. Para eu poder, no decorrer do meu dia, né? Além do meu exercício, eu faço a minha meditação diária. Gente, não é conversa de gente boba. Não é conversa de hippie, década de 70. Saiam dessa. É conversar atual nos grandes centros de pesquisas mundiais. As grandes universidades dos Estados Unidos e de Londres estão resgatando esse conhecimento que já é muito utilizado pela sociedade oriental. E a gente ainda
está, olha, caminhando nisso. Algo que não exige da gente custo e que a gente também não vai encontrar na prateleira do supermercado. Acho que hoje a gente pode até colocar isso como uma, né? Não vai conseguir. Então tá bom. Presta atenção. Então, o que eu faço de manhã? O que de repente eu poderia fazer? Né? De manhã eu poderia acordar, dar uma relaxada. O que me faz bem? O que no meu primeiro momento do dia eu faço? O que é que me deixa bem, me deixa seguro? Ok, um dia antes, como eu me alimento? Né? Eu me alimento com coisas, com alimentos que vão me fazer dormir bem. Eu faço uso de chás, tudo conhecimento ancestral e barato. Eu faço uso de chás calmantes. Será que eu poderia usar um momento de autocuidado? Bom, na noite eu não tenho mais o que estudar. Eu me preparei, eu tenho consciência. Tá claro. Quer falar alguma coisa? Pode me Eu interromper, porque eu posso estava falar. eu tava pensando, você falando e eu vendo aqui as coisas acontecendo, né? Porque assim, eles falam assim, o que é que eu estudo no sábado? O que é que eu estudo no domingo antes da prova? Eu digo, nada, não estuda nada. Sábado, no máximo, se você quiser fazer uma revisão, faz uma revisão de ética, lendo alguns artigos assim de maneira muito despretensiosa, aquela leitura dinâmica, só para ter uma memória visual do negócio. Depois é passear com a família, é um hobby. Vamos para o cinema, tira a mente, sabe? Eu falo muito isso para eles, eu vejo você falar, eu digo, eu fico feliz de estar orientando do jeito certo, né? E ele fala, Lu, domingo, gente. Primeira coisa que eu digo, ó, deixa no sábado tudo preparado. Só isso aí vai tirar uma ansiedade de vocês enorme, né? E você falando da meditação, fazer uma atividade física, nem que seja passear no parque, passear na rua, sei lá, qualquer coisa assim, né? Então, E agora, só lembrando, porque eu sou uma pessoa que deixo muito claro e quero deixar claro. São atitudes que você pode estar conquistando nesses 3 meses antes da prova. Não, a mania do brasileiro de deixar tudo para cima da hora, né? Mas chegou hoje, estamos na quinta, vamos ser claros e objetivos. Tenho prova domingo. O que eu posso fazer a partir de hoje? Posso fazer meus estudos até mais ou menos sábado. Sábado me proporcionar momentos de relaxamento, momentos de autocuidado, momentos. Eu quero aqui mencionar uma coisa que me ocorreu e olha, eu não vou saber te dizer onde eu li isso e vai ser um conhecimento muito autoral meu. Eu tenho observado como é importante figuras de apego seguro. O que quer dizer? Às vezes tem pessoas que a gente relaxa no colo, mesmo não estando no colo, no sentido figurado, né? Procurar essas pessoas. Por exemplo, se é tua mãe, mãezinha, eu vou passar para tomar um café e comer um bolo contigo. Se é teu pai, se é tua tia, se é um grande amigo, se é teu marido, você buscar figuras que você se sente acolhido. Isso ajuda tanto, sabe? Porque muitas vezes é um dito popular, é uma fala de uma pessoa dessa que te ancora em ti. Por exemplo, uma mãezinha que está servindo ali um pedacinho de bolo com café, ou que seja, um pedaço de bolo, vai dizer assim, mas meu filho, você sempre foi tão estudioso, tu não vai procurar ninguém que vai te colocar pior, né? Tu vai procurar alguém que te dá esse apego seguro. Na psicologia a gente fala de apego seguro, uma abordagem. Então, assim, esse apego seguro, essa pessoa que te traz sentimento de segurança, faz muita diferença, tá? ai, só a Às presença vezes, da pessoa, né? Às vezes não precisa ela falar nada, só de você estar com ela já é muito bom. Te dá paz. uma das outras coisas que eu tenho falado muito é a atenção à alimentação, tá? E aí também é uma coisa que você tem que inserir uma alimentação leve, uma alimentação de frutas e verduras, né? Uma alimentação mais natural possível. Isso ajuda sim nos nossos processos de concentração. E aí tem vários médicos que hoje é a minha linha mais assim, que eu me debruço mais, que é médicos de estilo de vida, da medicina integrativa, que fala que tudo é um cumulativo.
Então, de repente, por exemplo, mulheres que já passaram do 40 têm que ter reposição de ômega 3, mas não é eu falando, é você fazer uma revisão você. Tudo isso vai colaborando para a tua clareza mental e também para o teu sistema nervoso. Olha que interessante, né, Lu? Então, são coisas muito ligadas a hábitos, a escolhas diárias. Eu vejo, eu sempre falo também, assim, a questão de lanche, por exemplo. Falei, gente, evita alimentos que, por exemplo, você vai comer alguma coisa antes de ir para a prova. Evite comer coisas pesadas que vão exigir um esforço que é para estar na sua cabeça, estar no seu estômago. Evita comer coisa que você não está acostumado. Ao invés de levar um energético para a prova, leva uma água, um chá, uma coisa que vai te ajudar a manter o foco. O energético ele te dá um pico, depois ele cai. Então isso vai junto com a tua energia para a prova, né? E isso, às vezes, as pessoas não levam em consideração, não tem, às vezes, não é que não leva em consideração, acho que a maioria das pessoas não tem a consciência do quanto isso pode prejudicar, né? E aí tá tudo bem, é falta de conhecimento, mas a partir do momento que você sabe, você criar o hábito de fazer, você sente a diferença. Sente sim, eu acho importante. Outra coisa que a gente pode também quem tem hobbies, se dedicar a esses hobbies, pelo menos nesses dias antes, né? E aí é uma coisa que eu quero falar para todo mundo. Durante os 3 meses, 2 meses de preparação, um mês de preparação, você ter rotina e ter o seu canto, ter o seu lugar. Tá, de qualquer lugar eu posso fazer? Posso, mas se eu tiver um horário. Gente, se você começa a ler, eu gosto muito de biografia, tá, Lu? Adoro ler biografia, autobiografia. Se você ler algumas autobiografias de pessoas que conquistaram lugares, desembargadores, tal, aquele povo, você sempre vê que eles eram disciplinados e que muitas vezes não é um dia inteiro. Óbvio que a gente sabe que dependendo do cargo e da complexidade do cargo, vão ser necessário, né, conhecimento muito além. Mas é você ter o hábito de acordar, se você vai trabalhar às 7, acordar às 4 ou 5, estudar 1 horinha por dia. Né? E depois, a qualquer momento, junto com a tua metodologia, eu poder conferir no meu celular. O que eu estou te dizendo lembra quando a gente escutava da mãezinha da gente, do pai, de quem cuidou da gente, assim, tudo tem hora? Tudo tem hora de brincar, tem a hora. Nós estamos tão bagunçados, e isso se reflete numa hora da prova, tá? O meu nervosismo, a minha ansiedade. A gente está tão bagunçado que a gente não sabe mais muito dizer a hora de quê? A presença de estar. É hora de quê agora? Por exemplo, agora. Tu já imaginou se nós estivéssemos numa live e eu tava aqui? Sim, Lu, pode falar aí, tá? Que a maioria das vezes nós estamos assim, né? Tu Sim. concorda? Vai falando, então, eu vou te dizer sobre isso e tal. Gente, é a hora de eu estar na live com a Lu e de tentar colocar com mais clareza possível possibilidades de autorregulação emocional para que este indivíduo tenha autonomia para conquistar os seus objetivos. Porque esse não é o primeiro desafio da vida dele, Lu. Sim. Esse é É, um. um dos, né? Ô, Marcela, esse pensamento, isso aqui é uma pergunta de leigo, tá? Assim, eu tenho um pensamento de um momento que eu passei por um desafio, que eu tive sucesso nesse desafio, lá na minha vida atrás. Eu me remeter a isso lá atrás, isso me ajuda a enfrentar, a lidar de maneira positiva com esse desafio futuro, Muito, que é a prova? muito. Você está me falando, vamos traduzir isso. Você está me falando de eu fazer resgates que me tragam autoconfiança de que eu sou capaz. Isso. Porque alguma das coisas que acontece é a gente começar, principalmente quando a gente começa a ter, como é que eu vou te dizer, quando não tem sucesso, fracassos nas provas, Uhum. é essa coisa assim, gente, eu sou burro. Você começa, a tua autoestima começa, né? O teu olhar para ti começa a ficar enviesado, né? Sim. Tá tudo. E aí, o que você pode fazer? E eu gosto muito disso que você trouxe, Lu. A gente muitas vezes, todo mundo já teve seu momento de glória. Quem tem ali a idade para fazer uma prova da OAB, já teve em algum momento, vários momentos de trauma,
Que vamos parar com essa ideia de que dá para viver uma vida sem ter os traumas diários. Inclusive, hoje eu tenho feito também um estudo profundo sobre os pequenos traumas. Antigamente se falava que eram os grandes traumas que causavam problema. Não, queridos, os pequeninos. E imobiliza a gente. Você também, é toda uma gama de traumas que tu pode ter tido, tu também teve sucessos. E eu costumo trazer um sucesso que é tão bobo, tão chulo, mas que eu acho que vale a pena, pelo menos hoje, para as pessoas que vão fazer a prova no domingo. Cara, tu já tá aqui com saúde. Tu venceu ali na luta dos espermatozoides. Tu nasceu, que é um processo extremo. Para quem tem esses estudos mais místicos, você virar o mundo é um processo extremamente doloroso, individual, né? Tanto que fazem regressão, enfim, é um conhecimento mais alternativo. Mas, de qualquer maneira, é tu te pegar. Se tu acha que porventura não tem nenhum tipo de sucesso, tu já imagina ali na tua concepção e tu tá no mundo. Tu nascer. Ter a dádiva de ter nascido, né? De ter sido escolhido dentre vários. Tem uma coisa que eu vou sugerir aqui, e talvez funcione para alguns, tá? E tem uma outra, por favor, não deixa eu esquecer, porque eu tô desse jeito. Às vezes eu esqueço algumas coisas que eu vejo importante. A primeira coisa que eu vou falar e que eu acho importante as pessoas entenderem é que nós estamos vivendo muito numa sociedade da comparação. Isso é verdade. Então, eu preciso ter estratégias de me blindar dessas comparações. Se é preciso eu não visitar naquela semana uma rede social, isso faz diferença. Essa questão de comparação, eu vejo eles assim. No meu método, a gente estuda muito o que cai olhando para as provas anteriores. E aí eu vejo eles no final do desafio, que nesse momento agora está tendo assim, está tendo cursinho A, cursinho B, a live B, e é conteúdo, e é o que é isso, o que é aquilo, direito é isso, aquilo. E eles vão para dentro desse negócio e começam a se comparar com fulano que sabe tudo, com ciclano que, meu Deus, vai passar, e eu não sei de nada. E aí eu falo para eles, gente, para de ficar na reta final, semana de véspera, caçando cursinhos, caçando aulas. Isso só vai estressar vocês. Isso faz sentido? Então, assim, eu tenho a Ana Beatriz Barbosa, que é uma super psiquiatra, que eu acho que ela popularizou muito do conhecimento que a gente tem hoje, do respeito que a gente tem pela saúde mental, que ela coloca muito isso. Fizeram uma pergunta para ela, está rodando em todas as redes sociais. Ela falou assim: eu acho que o grande problema hoje é a comparação. E eu tenho visto as pessoas muito adoecidas com a comparação. Então, por exemplo, isso é muito negativo na hora de você fazer um teste consigo mesmo. Porque o inimigo... Eu tenho até um livro, né? O Ego é o Inimigo. É um livro simplista, mas interessante. O inimigo, numa hora dessa, já tá demais ser você mesmo. Porque é você com você. É você com seus domínios, entendeu? Então, por exemplo, outra sugestão que eu dou é, de repente, quem gosta de arte, porque eu sou uma pessoa que amo a arte, acho que a arte educa, né? E a arte terapeutiza, é você assistir, às vezes, filmes que te tragam superação. Legal. Né? Tem tantos, gente, até mesmo filmes de guerra, até filmes onde a pessoa começa a ficar doente, vai tendo todos os dias que se reabilitar, é uma boa sugestão. Eu gosto daquele A Procura da Felicidade, sabe? A Procura da Felicidade, a gente tem vários. O Desafiando Gigantes, eu acho ele assim também muito top. Muito psicopedagógico, né? Que a gente fala. Tem até hoje, é tão forte isso, e olha que eu trabalhava com isso já há muitos anos, mas por causa da minha formação em casa. Hoje eu estou vendo vários livros saindo com indicações de tipo, vai trabalhar tal tema, usa tal filme, entendeu? Sim, Interessante. sim. A música que eles podem ouvir, que eu acho bem legal também, você colocar e ficar escutando ela. Você sabe disso, né? Como é importante. Sim.
É uma música antiga, mas que fala de uma coisa que eu acho que é muito legal para quem está na iminência de prestar uma prova, né? Tá bom. E a outra coisa que eu acho bem legal, Qual era o e nome aí da você, música que você falou, Marcela, que travou na hora que você o falou nome para mim, se você da falou? música eu não vou passar aqui, não. Eu vou passar Ah, para tá. você, passar só para os alunos que estão no teu método. Muito bem. Ah! Você acha? Não, 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 não. Vou passar para você passar para os seus alunos que estão já no teu método, para eles ouvirem, para Vou eles passar. internalizarem a mensagem e fazer mais ou menos aquilo que você já conhece do meu trabalho, Sim, que é pegar a letra da música, escutar a música e ler. Isso tudo também é um trabalho cognitivo, tá? Comportamental. Você certo. faz todo um Legal. link. Qual E, a outra gente, coisa? assim, termina, a questão você perde o raciocínio. É, então, mas tem uma coisa que eu acho que vocês vão até dizer assim, gente, mas olha o que que ela tá falando. Mas é interessante, o brasileiro, e aí eu tô falando de cultura brasileira, tá? O brasileiro tem uma mania de fazer piada de tudo, né? Sim, Piada, né? Das coisas mais corriqueiras da vida, a gente consegue ter aquele quê cômico, né? Ok. Eu tenho visto muito resultado, às vezes, com clientes que estão passando por momentos difíceis. Quando eu sugiro para eles, às vezes de manhã, começar a assistir aqueles memes, engraçado, ah, até, sim, até às vezes assim, gente, dentro de uma questão identitária, que a gente tem todo um respeito e tal, mas lembra da nossa infância que a gente ria, ri à que a gente toa. brincava, que a gente trazia leveza? É isso que eu estou Sim, querendo sugerir, tá? Para sim, pessoas mais intelectualizadas, que são mais robustas em outros, né, níveis, eu sugiro ler poesia se gostam. Às vezes é sim. interessante ler uma poesia que te toca, pensar, sentir no corpo, a conexão com o corpo, isso é importante. Tu entende o que eu tô falando? Entendo. E aí Então, não tem assim, certo ou errado, não né? É existe. aquilo que conecta, é o que te traz alegria, é o que te Não faz existe. a alma, o Então, coração cantarem naquela assim, hora. tô nervosa, domingo de manhã, já fiz a minha meditação, já caminhei, já isso, já aquilo. E eu vou até te dizer, é uma coisa bem masculina. Os homens, eles falam isso, eles vão pro caixa, enfim, né? Tirando para além das questões de gênero, né? Mas a gente vê que as válvulas de escape, tá? Eu sugiro, sabe? Eu não tenho preconceito com nada que vai fazer bem, porque meu objetivo maior é deixar o outro bem. Então, vê aqueles memezinhos de brincadeira, escorregou na casca da banana, ou aquela. E aí você fica ali rindo, é uma besteira. Mas relaxa. E o que, que eu tô querendo te dizer? Fisiologicamente, eu relaxo o meu sistema nervoso central. O meu sistema parasimpático e o simpático, né? Que vivem ali no estado de avança, freia, que é isso que acontece no nosso organismo, eu consigo fazer esses relaxamentos. E aí, depois disso, pensar em buscar, assim, suplementos. Por exemplo, hoje tá vendo a importância do magnésio para o sistema nervoso, para o relaxamento. Então, gente, olha, quando eu disse no começo que não dá para pegar este pacote numa, né, de um supermercado, uma estante de supermercado, uma gôndola de supermercado, é isso. Mas até domingo eu posso me valer disso, dessas Sim. estratégias. E E são respire. estratégias simples, mas que se você puser em prática, hoje é quinta, ó, são quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias fazendo, né? Relaxando, tirando momentos para você, para se conectar, para meditar, para rir, para ouvir uma música, para ler uma poesia. E não quer dizer que você não possa também pegar um estudo, né? A gente está até num desafio de ética, onde toda nessa semana eu fui dando artigos específicos para eles lerem. E a ética, ela tem um quê filosófico, né? Pois Então, não é, deixa de ser poético, não deixa filosófico, de também ser. mexe com esse lado mais, né, criativo. Outra coisa, Lu, que agora me ocorreu, né? Às vezes, todo mundo não tem um médico para chamar de seu? Eu tenho a terapia. Consulta mesmo.
olha, eu preciso conversar sobre esse momento e gostaria, porque o que eu quero te dizer é que eu procuro ter muito cuidado das pessoas saberem e respeitarem a sua individualidade, a sua subjetividade. Pode ser que eu esteja falando aqui coisas que acione em muitos coisas não tão positivas, né? E até assim descrédito mesmo. A gente nunca sabe o que aciona no outro, né? Sim. Então, assim, às vezes, olha, calma aí, peraí, não, tô meio baguncei e tal. Não, olha, eu vou procurar, tem fulano de tal, que eu sempre confio de conversar, quando eu tô com problema com o filho, um problema no meu casamento, problema e tal, né? Gente, Ou vou procurar uma eu profissional até, mesmo. eu até sugiro, quem quiser conversar com a Marcela, tá? A Marcela atende online, Marcela é terapeuta, ela tem esse viés aí para ajudar vocês. É só conversar com ela. Depois eu vou deixar o seu arroba aqui embaixo na descrição da live, se o pessoal quiser te chamar, né? Já segue também. Qual é o teu arroba, Marcela? Marcela Mastrangelo, né? Arroba Marcela Mastrangelo. E, e E eu aí a super gente recomendo, tá, conversa. gente? E aí, o que é legal são perguntas que acionam até mesmo atitudes, né? Que acionam, olha, mas eu sou assim, tá? Ó, então vamos pensar assim. E essa estratégia, tu acha que vale a pena? Entendeu? Porque aqui eu dei de forma geral, tá? Eu quero ser muito gentil com todos. Eu procurei passar assim o máximo de informação que eu tenho sobre e o mais assim corriqueiro, sem muita intelectualidade, sem muitos termos, né? Mais robustos. Mas assim, estou super à disposição. Tem outros tantos profissionais também, tá? A gente tem gente muito boa trabalhando. Mas principalmente é você não sofrer, cara, não adoecer, não se cobrar para além, não se exigir com clareza, fiz o que pude mesmo. Então, assim, ter muito autocuidado e muito, assim, acolhimento consigo mesmo. Eu vejo que nós estamos num mundo competitivo, acirrado, de tubarões, e a gente, né? Isso. Eu falhou um pouquinho, por isso que eu dei um delay aqui, a minha internet falhou. Mas para a gente fechar a live, Marcelo, eu queria que tu deixasse assim uma mensagem que fosse, né, mais generalista para todos assim nessa última semana e já assim o que eles, uma coisa que eles jamais vão poder fazer no domingo, assim, uma coisa que não é que jamais, mas não faça como sugestão para não te atrapalhar. Então, uma coisa que eles têm que fazer, uma coisa que eles não podem fazer. Então, vamos lá, né? Uma coisa que eu faria, né? Ok. Como eu tô falando para muita gente, e eu quero ter todo o respeito pela individualidade de cada um, eu faria. Eu faria uma atividade, daria uma corridinha, uma caminhadinha no sol, vitamina D, que dá aquele ânimo. Se não tiver, o que eu posso fazer para movimentar o meu corpo? Às vezes tem exercícios de yoga com posições básicas para quem gosta, né? Que dá um centramento, né? Que eu faria também? Procuraria me hidratar bastante e diminuir os estimulantes. Café, tudo que pode dar uma certa. Além de uma agitação, uma taquicardia, né? Uma sudorese. Procuraria fazer uma respiração, busca no YouTube. Procuraria escutar uma música que me acalma. E eu gosto muito do solfédio, que são ondas que trabalham em outro nível cerebral, né? Que te levam para uma posição mais de relaxamento. Eu procuraria manter um certo cuidado com a minha pessoa no me relacionar com o outro. Exemplo, estou num casamento que não está legal. Não é hora de entrar em nenhuma conversa, de estimular qualquer tipo de relação que possa te tirar do teu eixo. Ou minha mãe, ou meu, enfim, o que seja, um irmão, um amigo, sabe? Evita. E aí são posições evitativas mesmo para o seu bem.
tá? Ok. Outra coisa que eu acho muito importante é dizer para si próprio, e aí pode ficar até como um mantra, tá tudo bem. Não. Tá tudo bem. Tá tudo bem se eu for muito bem. E tá tudo bem também se eu tentar de novo. Quando eu tentar de novo. Eu vou, né? Tá tudo bem. Eu acho isso importante. Eva, amo você. Tenho saudade de você. Vamos conversar. Grande amiga de muitos anos. Que eu também faria, né? Eu tentaria deixar minha manhã para mim. Eu sei que nem todo mundo, né, tem essa possibilidade, a gente sabe da diferença da vida de cada pessoa. Mas como você disse, eu posso começar no sábado, deixando tudo organizado. Muito legal isso que você falou. Que eu não faria. Não faria. Eu não iria para uma festa. Eu não beberia, né? Eu não entraria, e aí eu já respondi, né, falando, eu não entraria em questão, não ia procurar resolver nada. E tem como eu te disse de um mantra que tá tudo bem, eu te diria de outro mantra que é interessante pro que eu não faria. Eu não focaria em nenhum tipo de problema que vem me consumindo. Eu colocaria meio que como objetivo na minha cabeça agora é isso. Eu não posso olhar para isso. Tipo, pegar um outro problema que tem e trazer Porque a gente para o tem mania, agora. no nervosismo, né, na ansiedade, aquilo fica tão tumultuado, é tão aqui, olha, a coisa. Sente teu corpo. O que teu corpo está te dizendo, né? Então fica tão aqui, né? Então a respiração prende, né? Você fica, por isso a importância da respiração é dizer assim, olha, se minha mãe, quando eu era pequena, quando eu fui fazer uma prova que era importante, disse que eu era uma burra e que eu não ia conseguir, gente, não concentra nisso agora, né? Tu Não entende? pode. Olha os mecanismos, a cabecinha da gente é tão lindo a mente humana, né? Eu fico encantada, fico louca nisso. E aí, então, não é hora de você pensar, porque minha mãe dizia que eu era burra lá com 6 anos. Não, gatinha, agora não dá para pensar nisso. Agora eu tenho que focar nisso que eu vou fazer. Vou fazer. Eu me preparei para. E tá tudo bem se eu não conseguir agora. Porque eu vou conseguir. Eu, eu tenho uma frase que eu digo para ele sempre, que é tipo assim, ó, essa prova não define quem você é. Você vai Não. continuar sendo quem você é, essa pessoa maravilhosa. E é claro que é uma frustração, mas é só mais uma que a gente tem na vida, né? E aí tá Busquem, tudo bem, né, Valmir? busquem ajuda. Frustração ficou grande demais? Tá uma pedra enorme no caminho. E aí eu vou agora já para a gente, né, encerrando, vou chamar um poema que eu amo do Manuel Bandeira, que ele fala, né, no caminho tinha uma pedra, no caminho tinha uma Sim, pedra, no caminho tinha uma pedra, Então, assim, se essa pedra ficou grande demais, busque ajuda. Busque ajuda, tira isso da sua cabeça. Olha, gente, não tem lugar desenvolvido no mundo que as pessoas não entendam da importância de você ter alguém especializado, tecnicamente formado, para o Valmir dizendo é só uma prova. Legal, Valmir. Muito legal isso que você está falando, tá? Parabéns. É, de você busque ajuda. E tem uma outra frase que eu acho muito legal, não sei se é minha Couto, posso estar equivocado, mas o caminho se faz caminhando. Então, é caminhando, é esse, veio. É só uma prova, não dei conta, vou começar a metodologia de novo com a Lu e vou ver em onde eu estou falho. E vai. Ah, Lu, tá aí uma coisa, você não podia me deixar esquecer. Os grandes esportistas hoje no mundo, gente, isso é, é ouro, tá? Eu vou colocar ouro na mão de vocês. Eu podia dar só para o pessoal da Lu, mas isso é só para vocês entenderem o nível que tá, né? Só para não ser tão. Enfim, vamos lá. É ouro. Os grandes esportistas já entenderam da visualização, da importância da visualização antes de qualquer coisa.
Então, por exemplo, você vê aquele nadador que treinou pra caramba, quando chega na hora, fica ali, né, fazendo e tal. Então, o que eu faria, né? Vamos voltar um pouquinho só para essa pergunta, que eu não posso deixar de falar isso. Visualiza você na hora da prova. Visualiza você tendo clareza das questões. Visualiza você dizendo assim, caramba, eu estudei isso e eu sei. Visualiza você tendo sucesso. Fecha os olhos, visualiza. Ah, mas será que isso não é coisa mágica? Não, gente. Isso é neurociência. Isso os grandes esportistas, empresários, palestrantes do mundo fazem. Antes de entrar para dar uma palestra, eles se visualizam dando aquela palestra, sendo sucesso, recebendo os aplausos, né? Então visualizem aquele momento como um momento glorioso, Uau. tá? E as coisas vão acontecendo. Uau. Eu fico muito feliz que eu passei uma atividade para minha turma essa semana que eu escrevi umas palavras de visualização positivas, né? Minha prova será maravilhosa, eu vou acertar todas as questões, eu vou fazer mais de 60% da prova e coloquei como tarefa para eles lerem todos os dias. A gente vai ler esse negócio aqui. E eu Olha, fico a gente feliz. conversa